Então temos essa oração na igreja, Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Observe que nessa oração que está em vermelho, oração coloca a situação do ser humano. A vós bradamos, gritamos, berramos. Quem? Os degredados, caídos, perdidos, filhos de Eva, a humanidade. É a situação que nós nos encontramos. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, o mundo. E depois desse desterro, estamos desterrados. Então essa oração mostra qual é a situação do ser humano. É o ser humano que vive nesse planeta, atualmente 8 bilhões de pessoas, com muitos sofrimentos, muitos problemas, tristezas, angústias, depressão. É porque nós estamos fora de Deus, né? Desterrado, fora da nossa terra. Então, esta oração mostra a situação humana. Mas como é que nós viemos parar aqui? Por que isso aconteceu? Como é que isso surgiu? É isso que nós vamos explicar aqui um pouquinho hoje. Então a grande pergunta é esta: se Deus é bom, por que o mal no mundo? Não é uma boa pergunta? Você acredita que Deus é bom? Eu acredito. Bom, se Deus é bom, por que o mal no mundo? Por que nós sofremos? Por que devemos trabalhar duramente? Por que temos tantos problemas? Por que temos que morrer? Por que os seres humanos dominam uns aos outros? Por que minha esposa não me quer mais? Por que meu marido me trai? Por que a depressão, a ansiedade e síndrome do pânico? Por que da pandemia? De onde vem o mal? É a grande pergunta. Então, se nós observarmos aqui na Bíblia a criação, capítulo 1 do Gênesis, nós vemos que, como está aí, cada verdinho é o dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e em vermelho a resposta de Deus. E Deus viu que tudo é bom. Observa aí, tudo que está em vermelho é bom. Significa que tudo aquilo que Deus criou é bom. É a primeira proposta que a Bíblia nos propõe, a primeira catequese. Deus é bom e Deus criou tudo bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, o mal não vem de Deus. Essa é a primeira conclusão bíblica. Gênesis 1 a 11 quer mostrar essa questão. A partir do capítulo 12 é a história de Abraão. Então vai ainda a história da salvação, projeto que Deus faz para nos dar a vida eterna. E Gênesis 1 a 11 para explicar por que entrou o mal no mundo. Então capítulo 1 e um pouquinho do 2 nos mostra que o mal não veio de Deus, porque tudo que Deus criou é bom. Então de onde é que vem o mal? De onde vem esse mal então? Do pecado original. A gente diz pecado original no sentido que é a origem de todo mal. De onde é que vem? Adão e Eva, Gênesis 3. O ser humano quer ser como Deus. É o pecado individual. Todo ser humano quer ser Deus. Abel e Caim, Gênesis 4 e 5. O ser humano quer dominar uns aos outros. É o mal entre os irmãos. O dilúvio, Gênesis 6 a 10. O ser humano quer dominar a sociedade. É o pecado social. E a Torre Babel, Gênesis 11. O ser humano quer tomar o lugar de Deus, estrutural. Então são os vários níveis do pecado. Eu posso pecar sozinho, eu posso pecar contra os irmãos, eu posso pecar na minha comunidade, o pecado social, e existe o pecado estrutural, as grandes estruturas, as grandes empresas, o poder político, econômico, essas estruturas. Então a resposta da Bíblia é esta: o mal vem do ser humano, nos diversos níveis. Somos nós que geramos o mal. O mal não vem de Deus, mas o mal vem do ser humano. Então nós vamos explicar um pouquinho melhor isso, vamos entender como é que isso aconteceu. Então aqui o parágrafo 386 do Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte:
o pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer a ligação profunda que une o homem a Deus. Porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade, recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. Então a primeira coisa que nós temos que ver, que está declarando aqui, é que Deus nos criou para vivermos em profundidade com Ele. Deus nos criou para vivermos nele, no céu, junto com Ele. E o ser humano pecou, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, fez o pecado original, que significa querer viver sem Deus. Então há uma recusa a Deus, a viver com Ele, e uma oposição. Nos tornamos contrários a Deus. Nós queremos ser Deus da própria vida. Então é isto. Então Deus nos cria na unidade e nós queremos a separação, nós queremos a divisão. Vamos explicar um pouquinho melhor isso. Olha o parágrafo 375 do Catecismo. Interpretado de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos, criados, em um estado de santidade, de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então Deus nos criou para vivermos em santidade e justiça original. Justiça de justo, de íntegro, de perfeito, de completo, absoluto. É nesse sentido, justo, pleno, completo. Então Deus nos criou para vivermos santos, juntos a Ele, e para vivermos de forma completa, para que nós participássemos da vida de Deus, da vida divina com a Santíssima Trindade. Foi assim que Deus nos criou. Parágrafo 376 do Catecismo. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do ser humano eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o ser humano não deveria nem morrer nem sofrer. Tá certo? Deus não criou nós para sofrermos. Deus não nos criou para morrermos. Deus nos criou para vivermos nele. Tá certo? Deus nos criou para vermos nele. Nós é que quisemos sair de lá. Tá? Deus não tem nada a ver com o mal que nós sofremos. Então aí vem o pecado original, que explica como isso aconteceu. Chamamos de queda, caímos. Então o parágrafo 397 define o pecado original. O homem, o ser humano, tentado pelo diabo, o divisor, a palavra diabo significa divisor, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante ser uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, nós somos tentados, a desconfiar de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Foi assim que surgiu o problema. Será que Deus me ama? O ser humano duvidou do amor de Deus. Duvidou. Perdeu a confiança em sua bondade. Será que Deus é bom? Será que Deus é bom? Será que Deus me ama mesmo? Vamos ver o parágrafo 398, que explica um pouco melhor. Então, 398, Catecismo. Nesse pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Essa é a definição do Catecismo. Então o ser humano preferiu a si mesmo a Deus. Eu não quero a Deus, eu quero a mim mesmo. Eu quero ser Deus. Quis a si mesmo contra Deus, Sou inimigo de Deus. Eu quero ser Deus da própria vida. Não quero que Deus mande em mim. E embaixo deixa bem claro, Quis ser como Deus. Bom, somos filhos de Deus, aí não tem problema. Mas quis ser como Deus sem Deus, deixando de lado, antepondo-se a Deus e não segundo a vontade de Deus. Então aqui deixa mais claro, sem Deus é a separação, é o individualismo, é o ego.
a minha existência sem Deus. Antepondo-se a Deus é indo à frente. Não é Deus que indica os rumos, os caminhos a seguir. Sou eu que digo, que indico aquilo que eu quero fazer. Né? Eu vou à frente, eu que estou à frente. Eu que sou Deus da minha própria vida, eu que sou Deus da minha própria história. E não segundo Deus, desobedecendo a Deus. Não segundo a vontade dele, mas querendo fazer a minha vontade. Diabo, do latim diabolus, por sua vez do grego antigo, diabolos, aquele que separa. Diabo simboliza divisão, separação. Tudo que é separado é diabólico. O ser humano quer ser como Deus, sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Então chamamos isso de divisão, de separação. É algo diabólico, né? É uma existência separada de Deus. Por isso que traz tanto sofrimento para o ser humano. Parágrafo 399 do Catecismo. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Aqui nós falamos, perde. Tem medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Essa é a definição. Então o ser humano é enciumado das prerrogativas de Deus. O que é prerrogativas? Está aqui embaixo, olha lá. Prerrogativas, atribuições, privilégios, direito. No caso aqui do discernimento. O ser humano acredita que sabe discernir o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal. Então, essa que é a história, que o ser humano quis ter as prerrogativas, os atributos, os privilégios de Deus. Eu é que sei o que é certo. Eu é que sei discernir o que é certo e errado. Não é Deus que vai discernir. Não é Deus que vai dizer o que é bom, o que é ruim. Eu sei discernir. Então, na verdade, o pecado original é o ser humano acreditar que ele pode discernir entre o bem e o mal. É assim que acontece com cada um de nós. Então, o ser humano é expulso do paraíso, está entre aspas, né? Porque somos nós que saímos, né? Que Deus expulsou do paraíso. Nós que saímos de lá. E fez com que surja o universo separado de Deus. A possibilidade de viver separado de Deus. Então, aí esse exemplo, esse símbolo aí mostra um pouquinho. Então, primeiro, simboliza Deus, a luz. É Deus, é o céu, a eternidade. Primeira coisa, temos que entender isso. Deus não está no céu. Deus é o céu. Porque Deus é o que existe, o que há, o que é. Só existe em Deus, tá bom? Então ele é eterno, único, absoluto, perfeito, indivisível, inseparável, todos os atributos que ele tem. Não tem tempo, não tem espaço. Então, Deus nos criou nele. Deus nos criou para vivermos nele, sem tempo, sem espaço, na eternidade. Vivemos uma vida plena. Aí houve o pecado original. Esse ser humano que quis ter uma experiência de viver sem Deus, né? E se eu vivesse sem Deus, como é que seria? Né? Como é que seria a minha vida sem Deus? Aí surge o universo. É o ser humano, o universo, e surge o tempo e o espaço. Então surge uma bolha, né, no tempo, na eternidade. Porque a eternidade, a definição de eternidade é sem tempo e sem espaço. Então como é que nós temos o tempo e o espaço aqui? É uma bolha, tá? Uma bolha temporal. É isso que acabou surgindo. É algo passageiro, é algo ilusório, tá certo? Por isso que Jesus Cristo prega sempre o fim dos tempos, né? O fim do universo, o fim do tempo, o fim da matéria, o fim dessas coisas, para que tudo volte a ser eterno com Deus lá na eternidade. Estamos vivendo o tempo e o espaço e devemos acabar com isso. Uma bolha deve sumir, deve desaparecer, para que nós possamos voltar à unidade inicial com Deus do jeito que Ele nos criou. Então nós, após o pecado original, tudo é separado. Surge o ego, eu separado de Deus. O ser humano decide ser autônomo, cada um é Deus de si mesmo. Atualmente, 8 bilhões do planeta. 8 bilhões de deusinhos, né? 8 bilhões, todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ser Deus da própria vida, da própria história. Resumindo, Deus é bom, é amor e tudo que Deus cria é bom e amoroso. Deus nos criou para vivermos unidos a Ele no céu, para sermos divinizados, sermos filhos adotivos,
plenos, completos, felizes eternamente. Enquanto nós permanecêssemos na intimidade divina, não deveríamos nem morrer, nem sofrer. Pela desconfiança na bondade de Deus, o ser humano decide se afastar de Deus e ser Deus da própria vida, vendo Deus como um inimigo. Esta situação de viver separado de Deus e dono da própria vida deu origem ao pecado, o pecado original. Uma vida na separação, escassez, na perda e na morte. São os 4 pilares desse mundo. Esse mundo se baseia na separação, tudo é separado, dividido. Na escassez, sempre está faltando coisa. Na perda, estamos sempre perdendo. E na morte, em todos os sentidos. O pecado original consiste na recusa e oposição a Deus. O ser humano quis ser Deus, sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. E fez surgir, entre aspas, um universo provisório, ilusório, com tempo e espaço fora da eternidade. A vida no caos, na separação. O universo é a possibilidade do ser humano viver separado de Deus. E esta possibilidade, onde existe o bem e o mal, é a raiz de todos os nossos sofrimentos e problemas, da depressão, síndrome do pânico, ansiedade e os outros males. Então a separação de Deus gera, como dissemos, a escassez, a perda, a separação e a morte. E a união com Deus gera a abundância, o ganho, a comunhão e a vida. É exatamente o contrário. Então, quando eu estou separado de Deus, vivo na escassez, falta tudo. Perda, está sempre perdendo as coisas, desaparecendo, perdendo, faltando. Separado, tudo é separado, dividido. O universo, as coisas, o câncer, a separação das células, tudo se separa, se divide. As pessoas, os grupos, as religiões, os países e a morte. Todo tipo de sofrimento e a morte final. Em Deus é o contrário. É a abundância. Sempre estou ganhando porque no céu todo mundo partilha com todo mundo o tempo todo, só ganho. A comunhão, todo mundo está unido como a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós somos convidados a viver dentro da Santíssima Trindade, ser inseridos na Santíssima Trindade através de Jesus Cristo. E vivermos em plena comunhão com Deus, no seio da Santíssima Trindade. E a vida eterna, a vida próspera, a vida em plenitude. Eu unido a Deus, o céu, o constante, o mesmo, a eternidade, a unicidade, apenas um princípio, o bem, a abundância, a realidade, a saúde, o sucesso, o bem-estar. E eu separo de Deus o inferno, o inconstante, as diferenças, o tempo e espaço, a dualidade, 2 princípios, o bem e o mal, a miséria, a ilusão, as doenças, os problemas e os sofrimentos. Observe que é exatamente o contrário. Eu com Deus, céu. Eu separado de Deus, inferno. Eu com Deus, o constante, não muda, sempre igual, imutável. Eu separado de Deus, tudo muda o tempo todo. Com Deus, tudo é o mesmo, perfeito. Aqui as diferenças, as brigas. Com Deus, a eternidade. Aqui o tempo e espaço. Com Deus, a unicidade. Só existe o bem no céu. Deus é bom e o que existe em Deus sempre é bom. É um único princípio. Tudo é bom. Princípio que dá início a todas as coisas. Então, todas as coisas no céu e todas as coisas em Deus, que é uma coisa só, é sempre bom. Porque só existe um princípio. E esse princípio é o bem. Por isso que em Deus e no céu existe o bem em todas as coisas. É um princípio ativo. Aqui no universo é o contrário, é a dualidade. São 2 princípios. É o bem e o mal em todas as coisas. Existe o bem e o mal em cada pessoa, o bem e o mal em cada criatura, o bem e o mal em cada planeta, o bem e o mal em todas as coisas. Nos partidos políticos, nas religiões, em tudo. Você vê o bem, o mal em todas as coisas. Em Deus a abundância, aqui a miséria. Em Deus a realidade, o que é real, perfeito, pleno, aqui a ilusão, passageiro. Em Deus a saúde, aqui as doenças.
Em Deus o sucesso, aqui os problemas. Em Deus o bem-estar, aqui o sofrimento. Então nós vamos ver um pouquinho isso no livro do Gênesis, como é que explica como é que isso aconteceu. Como é que isso tudo aconteceu? Então, como falei, Gênesis 1 a 11 é uma catequese escrita lá no tempo da Babilônia, no exílio Babilônia, para explicar essa questão do mal. Por que que entra o mal no mundo? Então vamos olhar um pouquinho o que é que esse livro nos diz para que possa nos ajudar. Então, Gênesis 3, capítulo 3, versículos de 1 a 19. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis, não. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então aqui em vermelho está grifado, né? Então, existe um só princípio, que é o bem. Deus sabe discernir. Por isso que tudo que Deus faz, o discernimento, sempre tudo é bom. Então, o pecado original é a tentação de nós sabermos discernir, né? Nós decidimos. O que é que diz a separação? Olha aqui, que nós vamos discernir. Seremos versados no bem e no mal. Tá certo? E é uma mentira, porque fala assim, vocês serão como deuses, versados no bem e no mal. É uma mentira, porque Deus é versado somente no bem, entendeu? Deus não é versado no mal. Em Deus só tem o bem. E nós aqui somos versados no bem e no mal. Então, a partir daí surgiu o bem e o mal em todas as coisas, que nós vamos explicando aqui melhor. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus entre as árvores do jardim. Yahvé Deus chamou o homem: Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E Yahvé Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me seduziu e eu comi. Então Yahvé Deus disse à serpente: Por que fizeste isto? Isso é maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: Multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem ele disse: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu é pó e ao pó tornarás. Não é uma maldição, é uma constatação. Deus não está amaldiçoando ninguém, Deus é bom, não amaldiçoa ninguém. É a consequência, é Deus alertando: olha, minha filha querida, se você quiser viver fora de mim,
vai sofrer. Vai dar à luz um filho, vai doer. Vai casar com o marido vai te dominar, entendeu? Vai fazer isso. Olha, homem, você quer viver longe de mim, separado de mim? Vai ter que trabalhar a terra, vai ter que suar, vai ter que fazer as coisas. São as consequências. Então essa é a ideia, é assim que Gênesis está nos explicando. Tá certo? Então, se o ser humano quiser viver separado de Deus, vai ter consequências. Então essas são as consequências aqui que a Bíblia está mostrando um pouquinho que acontece com toda a humanidade. Então, resumindo, nós temos esse esquema. Olha em vermelhinho lá. Proposta de separação, depois embaixo culpados, depois medo, negação e projeção e consequências da separação. Esse esquema que importa para nós vermos aqui. Então, Gênesis 3, de 1 a 6, a proposta de separação. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Lembra lá? Discernir entre o bem e o mal. Aí que está o erro. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então, a proposta da separação. A experiência de viver separado de Deus, a experiência de eu ser o discernidor do bem e do mal. Eu que decido. Eu sou Deus da minha própria vida. Eu sou dono do meu nariz. Gênesis 3, de 7 a 9. Culpados. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Então a primeira consequência da separação é a culpa. Primeira consequência, se sente culpado. Depois o medo. Gênesis 3, 10, 11. Medo. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Estou nu, estou perdido, estou largado. A nudez aqui simboliza a fragilidade humana. O ser humano sem Deus é muito frágil, simbolizado aqui pelo estar nu. E tem medo de Deus, não acredita em Deus, não acredita no amor de Deus. Gênesis 3, 12 e 13. Negação e projeção. O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Foi ela. Nega que ele fez e projeta na mulher, entendeu? Nega e projeta. Adão não consegue assumir que ele é o responsável. A humanidade não consegue assumir que nós somos responsáveis pelos males. Nós negamos que somos responsáveis e projetamos nos outros. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Foi ela a culpada. Não apenas acusa ela, mas acusa a Deus. A mulher que tu puseste junto de mim. Então acaba culpando Deus também. Gênesis 3, 16 e 19. As consequências da separação. A mulher lhe disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem lhe disse, com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Então são as consequências. A partir disso surge esse esquema. Então é o sistema de pensamento a partir do pecado original, a partir do modelo catequético de Gênesis 3, capítulo 3. O ser humano se sente culpado por ter se separado de Deus e tem medo que Deus o condenará ao inferno. Então ele nega o mal que fez e projeta nas pessoas. E isso cria mais culpa. E como todo culpado merece punição, passamos a vida toda nos punindo. Então esse é o esquema mental que está aqui do lado. Todo ser humano nasce com isso. E todo ser humano vive a vida toda com isso. É isso que nós queremos nos libertar. É isso que nós temos que sair. Com a ajuda de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo. Né? Então sempre Jesus Cristo que pode nos tirar disso, através do Espírito Santo que ele deixou no mundo para agir em nós. Então esse é o esquema. Né? Pecado original, separação, que gera culpa. A culpa leva ao medo. O medo de assumir, eu nego, sou responsável e projeto nos outros. Aí eu fico sem nada, fico vazio porque neguei e projetei, me apego a coisas para colocar no lugar de Deus e odeio outras coisas, para dizer que são as responsáveis. Não importa se eu apego ou se odeio, gera culpa de novo. E todo culpado merece punição e eu sofro. Eu vou explicar uma por uma dessas palavrinhas aqui. Tá certo? Então, esse é o esquema mental de Gênesis capítulo 3. A Bíblia coloca dessa forma. É assim que o mal age no mundo, em cada um de nós. Entendeu? Nós passamos a vida todinha nos punindo.
Tá certo? E é isso que nós vamos explicar passo por passo aqui agora para vocês. Resumindo, Deus é bom, é amor, e tudo que Deus cria é bom e amoroso. Deus nos criou para vivermos unidos a Ele no céu. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o ser humano não devia nem morrer, nem sofrer. O pecado original consiste na recusa e oposição a Deus. O ser humano quis ser Deus sem Deus, antepondo-se a Deus, não segundo Deus, e fez surgir um universo provisório, ilusório, com tempo e espaço fora da eternidade. Olha a coisa, olha o que nós fizemos. O universo é a possibilidade do ser humano viver separado de Deus. Como é que seria a minha vida sem Deus? Estamos experimentando. São 8 bilhões no planeta, os 8 bilhões vivem separados de Deus. Deus na eternidade e nós aqui no tempo e espaço. O ser humano se sente culpado por ter se separado de Deus e tem medo que Deus o condenará ao inferno. Então ele nega o mal que fez e projeta nas pessoas, nas coisas também. E isso cria mais culpa. E como todo culpado merece punição, passamos a vida toda nos punindo. Por isso tantos sofrimentos no mundo. Vivemos a vida toda com um sistema de pensamento de culpa e punição. Né? Sou culpado, mereço punição, sou culpado, mereço punição. Vivemos com isso o tempo todo. Então vamos ver agora as consequências então desta separação. A serpente disse então à mulher: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Surge então o dualismo, o bem e o mal em todas as coisas. É dois princípios. É que nem eu colocasse um sabor de alguma coisa. Se eu pegar o sabor, por exemplo, de morango, pegar morango. Então morango é um princípio. Então eu coloco morango no bolo. O bolo fica com sabor de morango. Se eu fizer bala de morango, sabor morango. Se eu fizer sorvete de morango, sabor de morango. Quer dizer, tudo aquilo que eu fizer com morango vai ter sabor de morango. Morango é o princípio. O universo é feito do princípio dualista. No céu, unicista, é uma coisa só. A Santíssima Trindade é um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus. Não há separação, não há divisão entre eles. Um só princípio. Aqui no universo temos dois princípios em todas as coisas. Temos o bem e o mal em todas as coisas. Tá certo? Então na família, na vida, em tudo tem o bem e o mal. Tá? Não existe nada neste mundo que não tenha esses dois princípios. Está em todos os lugares, em todas as coisas. Então nós temos que nos livrar do dualismo e voltar à unicidade com Deus. Essa é a proposta. Então, as consequências da separação do Kiko Arguello. Kiko Arguello é o criador do caminho neocatecumenal e uma das primeiras catequeses, a terceira catequese que ele dá, fala sobre essa questão. E acho muito importante, porque muita gente conhece e ajuda muito. O ser humano é escravizado pelo medo que tem da separação de Deus. Como não se sente amado por Deus, procura a vida neste mundo. Olha, bem claro, né? Como não sinto amado, não é que Deus não me ama, Deus me ama muito, mas eu não me sinto amado. Então procuro ser amado no mundo, procuro a vida no mundo. Ele comeu da árvore que é o símbolo da separação, da expulsão do paraíso, do céu. Eva, que simboliza a humanidade, todos nós a humanidade, aceita a catequese da serpente que Deus não é amor, que Deus a castiga colocando-a neste mundo para limitá-la, para que não se realize como ele, para que não alcance a sua máxima capacidade. Essa que é a ideia. Deus me criou como se fosse um cachorrinho, sabe? Que deixa amarrado lá no quintal. Essa que é a ideia. Então Deus lá no bem bom e me criou lá num cantinho. Então Deus não é amor, porque me limita, me castiga, não permite que eu cresça, seja igual a ele. É uma mentira, tá bom? Então diz aqui que a humanidade aceita a catequese da serpente. Qual é a catequese? Qual é o princípio? Que Deus não é amor. Este é o princípio de todos os males. Né? Por que eu sofro? Porque eu acredito que Deus não me ama. Não é que ele não me ama, mas eu acredito que ele não me ama. Tá? Então isso passa por toda a humanidade. Quando aceitamos a separação, aceitamos que Deus não existe, que Deus não é amor.
Mas acontece que nós existimos enquanto Deus nos ama. Estamos unidos a Ele. E se nós aceitamos que Deus não nos ama, quem nos criou? Quem somos? Cessamos imediatamente de ser. É a depressão. Qual o sentido? Nenhum. Tá certo? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O ser humano se sente completamente perdido. Experimentamos ao nível ontológico do ser existencial. Ontológico é o estudo do ser, tá bom? Ser, da essência, da existência, da experiência profunda, a morte ontológica, a morte do ser, o absurdo da nossa própria vida, a depressão, lógico. Como é que é minha vida sem Deus? Sem sentido. Qual o sentido da vida sem Deus? Nenhum. Por isso que entramos em depressão. Ficamos depressivos. O ser humano perde a dimensão profunda do ser. Se sente aprisionado pelo medo da separação e morte. A síndrome do pânico. Entenderam como essas coisas entram no mundo? Então aqui o Kiko Arguello deixa bem claro, né? Então entra no mundo a morte ontológica. A morte do ser. Por isso que a depressão é a doença que mais dói. Por que é a doença que mais dói? Porque não é uma doença do corpo. É uma doença do espírito. O espírito se sente vazio. Ah, por isso que é depressão, buraco, ausência, não presença. Não tem a presença de Deus, não tem o amor de Deus, tem um buraco, um vazio, uma ausência. Então, depressão é muito sofrimento. É uma consequência dessa separação de Deus. E as consequências da separação do Padre Armelini. Padre Armelini é doutor em Bíblia, doutor em liturgia também, e ele escreve os comentários bíblicos, tá certo? Para fazer as homilias no final de semana. Então vamos ver um comentário dele aqui. Na origem de cada pecado está sempre a serpente, a separação. Uma ideia falsa de Deus. Aqui é interessante, ideia falsa. Uma imagem deformada que penetra na mente e no coração humano de maneira enganadora, silenciosa e leva a escolher o mal. Nós escolhemos o mal o tempo todo. Entre o bem e o mal, escolhemos mais o mal. Você vê mais mal no mundo que bem. Deus não é mais considerado o Criador e Salvador, que quer a felicidade do homem, mas é o antagonista, que leva ao contrário, contra você. É aquele que impõe limites, obrigações, proibições, obstáculos. Esse Deus é detestável, é melhor livrar-se dele, ou melhor, eliminá-lo. Então isso que está no ser humano, esse Deus é horrível. Um Deus falso que nós criamos, um pensamento errado sobre Deus. Por isso nós queremos matar Deus. Lembra, eu começava no começo falando do catecismo. Vemos Deus como um inimigo. O ser humano confia em Deus só se encontra se está convencido do seu amor. Caso contrário, torna-se vítima da serpente. Confia em suas próprias ideias, nos seus vãos pensamentos, vãos e vazios. Eu sei, eu mando, eu desmando, eu conheço, eu faço, olha só. Né? Não sabe nada. É o primeiro princípio filosófico. Sei que nada sei. Tá certo? É o primeiro princípio. O que nós sabemos? O que nós entendemos? Então, o ser humano, ao invés de colocar a sua vida em Deus, o ser humano coloca a vida nas suas ideias. O ser humano coloca a vida nos seus pensamentos sem sentido. Por isso que fica o mundo sem sentido. O pecado rompe a relação de confiança entre as pessoas. Adão acusa Eva. Indiretamente também a Deus. Essa mulher que o Senhor colocou aqui na minha mão. Essa mulher que o Senhor colocou. Então o Senhor Deus é o culpado. Entendeu? É o que nós fazemos. Acusamos Deus. Quantas vezes acusamos Deus? Por um sofrimento, um câncer, um problema, uma situação. Ah, o que Deus está fazendo? Por que Deus não olha isso? A mulher, por sua vez, coloca a culpa na serpente. E, portanto, também Deus. Foi a serpente que me seduziu. A serpente também estava no jardim, criada por Deus, então Deus de novo que é culpado. Os que pecam lançam uns sobre os outros a responsabilidade das próprias misérias. Agridem-se, odeiam-se, então é a projeção. Negação e projeção, lembra o esqueminha lá? Eu nego e projeto nos outros. Deus criou os homens para se unirem, se ajudarem. O pecado, ao invés, os separa. Afasta-os uns dos outros, torna-os inimigos. Então aqui do padre Armelini, né, no livro dele, Celebrando a Palavra. Então deixa bem claro essa situação. É assim que nós vivemos. Então voltando lá à definição, né?
386. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer a ligação profunda que une o homem a Deus. Porque, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado, tirar a máscara, mostrar o que é. Nossa verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. Então, qual é o pecado? Nós recusamos a Deus e nos opomos a Deus, vemos Deus como inimigo. Isso é inconsciente. Você pode falar, mas eu gosto tanto de Deus, eu rezo para Deus. Bom, isso conscientemente. Mas lá no inconsciente existe uma recusa a Deus e uma oposição a Deus. Lá no fundo você quer ser Deus da própria vida. Essa é a situação do ser humano. Então aquele esqueminha que nós mostramos de novo, né? Então a proposta, a separação, em vermelhinho, culpado, medo, negação e projeção e as consequências. Esse é o esquema do mundo. É assim que nós vivemos, tá bom? Então o mal não vem de Deus, mas o mal vem de nós, os seres humanos, que decidiu discernir o que é certo e o que é errado. Então volta a esse esquema, né? Então o sistema de pensamento a partir do pecado original, a partir do modelo catequético de Gênesis 3. O pecado original, que é a separação, a culpa, que leva ao medo, nega e projeta, fica vazio, se apega a coisas, odeia, vou explicar bem isso, que leva à culpa de novo e à autopunição. Nós vamos explicar agora uma por uma dessas palavrinhas aqui. Então, primeiro, a culpa. Então, o pecado original, a separação, faz surgir a culpa. A culpa está escondida no inconsciente e é a somatória de todos os pensamentos de julgamento e condenação que já tivemos sobre nós mesmos. Olha só, hein? Olha a definição, que fantástico. A culpa, vou ler de novo, está escondida no inconsciente e é a somatória de todos os pensamentos de julgamento e de condenação que já tivemos sobre nós mesmos. Olha que interessante. Eu me julgo como culpado porque saí de Deus, tenho medo disso. Entendeu? Essa é a situação. É os julgamentos que eu faço contra a minha própria pessoa. Segundo, todos os nossos problemas têm sempre uma base na culpa. É a culpa que gera todos os problemas em nossa vida. Terceiro, a culpa é resultado da decisão de acreditarmos que poderíamos nos separar de Deus e fazer um mundo a parte dele. Na verdade, é impossível. Nós não podemos criar um mundo fora de Deus. Por isso que o mundo passageiro é um mundo ilusório, é um mundo do tempo e do espaço. Tá certo? Nós não podemos viver sem ele. 4. Nos sentimos culpados essencialmente por acreditarmos que tomamos lugar de Deus. Queremos sem Deus, mas sem Deus. É isso, está em todo mundo. Então, cada criança que nasce nesse planeta já nasce com esse sentimento, já nasce assim, que é o pecado original. Tanto é que a igreja batiza, né? A igreja católica, a igreja evangélica, né? O cristianismo batiza. Qual o batismo? Batismo é um sinal sacramental, um sinal do quê? Que Deus perdoa esse pecado. Que Deus diz, olha, eu te quero de volta. É morrer para esse mundo, nascer para Deus. Por isso que é batizar, mergulhar nas águas. Pega a criança, mergulha na água, o adulto, morre para este mundo e nasce para a vida nova. Esse é o simbolismo de batizar. Mergulha para matar mesmo, né? Tanto é que antigamente a igreja católica trocava de nome. Então, se o nome era Antônio, o padre batizava Antônio, a hora que erguia, agora é Pedro. A partir de hoje é Pedro. O nome que a mãe deu e o nome de batismo. Quer dizer, porque nasceu de novo, uma nova criatura. Então é um sinal, um simbolismo, tá certo? De volta para Deus. Morrer para o mundo, morrer para o dualismo, para voltarmos a sermos um com Deus. Esse é o objetivo. 5. A culpa nos mantém separados de Deus. Quando ela deixar de existir, voltaremos para Deus. Isso vai acontecer através da expiação, do desfazer. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que expia o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira, que expia, que apaga o pecado do mundo. Expiar é desfazer. A culpa nos mantém separados. Me sinto culpado e por isso separado de Deus. Tem medo de voltar para casa, medo de voltar para Deus. Toda a humanidade tem medo. Você quer morrer? Quer voltar para Deus? Quer morrer hoje? Ah, eu tenho medo. Então, a gente tem medo, não sabe o que vai acontecer, não tem medo de se entregar, tem medo de voltar. Então a culpa nos mantém separados de Deus. Então, eu fiz algo de errado e se Deus me punir?
Tá certo? Então isso precisa ser expiado, precisa ser corrigido. Sexto, nos sentimos culpados por qualquer coisa, por fazermos, por não fazermos. Já reparou isso? Que você vive culpado, cheio de culpa, faz alguma coisa, ai, por que que eu fiz isso? Não faz alguma coisa, ai, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não ajudei? Por que que não sei o que lá? Por que que eu não amei mais? Por que eu não brinquei mais com meus filhos? Por que não fiz tal coisa? Por que não cuidei melhor de meu pai e de minha mãe? Por que não fui visitar tal pessoa? Ai, por que que eu comi demais? Por que que eu bebi demais? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu julguei? Por que que eu fiz fofoca? Por que que... Entendeu? Se fazemos, nos sentimos culpados. E não fazemos, sentimos culpados. Nos sentimos culpados até nos momentos de felicidade e de abundância. Não pode ser feliz. Pega o casal, programa a viagem, paga a viagem, chega a hora de, ai, eu sou culpado, como é que eu vou largar meus filhos? Não é isso, não é absurdo? Eu não posso ser feliz. Eu vou passear e deixar meus filhos aqui e coisa do tipo assim. Eu não posso ser feliz e ver o outro sofrendo. Não posso viver na abundância. Muita gente sente isso. Se você não tem culpa, você então passa a ser culpado por não ter culpa. Olha que coisa interessante. Então estamos sempre culpados. Na verdade, nós estamos culpados, nos sentimos culpados 24 horas por dia, quase o tempo todo. Poucas vezes nos sentimos inocentes. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a culpa do mundo. Jesus Cristo vem nos desculpar, tirar a culpa, desfazer a culpa. Essa é a função de Jesus Cristo. Vem expiar, apagar, desfazer o pecado que nós fizemos, desfazer o universo, desfazer a possibilidade de uma existência sem Deus, para vivermos apenas em Deus. Esse é o propósito. É assim que Deus age em cada um de nós. Então é a situação de culpa. Não é muita culpa. O tempo todo culpa por isso, culpa por aquilo, culpa por não sei o que lá. O medo, o pecado original, a separação que gera a culpa e a culpa leva ao medo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o medo. Parágrafo 399 do Catecismo. A Escritura refere as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original. Tem medo daquele Deus de quem fizeram uma falsa imagem, de um Deus ciumento das suas prerrogativas, o conjunto de seus poderes. Já falamos que é prerrogativas, né? Então, o ser humano que tem medo de Deus, tem medo de uma punição. Então, medo. Medo da punição que Deus vai nos dar quando chegarmos lá. E quando eu voltar, o que Deus vai fazer? Eu fugi do céu, eu saí. Eu quis viver sem Deus. Eu quis ser Deus da própria vida. Eu quis ter uma experiência no mundo. É como o filho pródigo, né? Na parábola do filho pródigo, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ele sai, pega metade dos bens, vai viver a vida. E depois, se eu voltar, o que Deus vai fazer comigo? Né? Mas ele volta e Deus se mostra com misericórdia. Então temos esse medo de voltar. O que é que Deus vai fazer comigo se eu chegar lá? Medo de sermos condenados ao inferno, à separação eterna. Porque separados já estamos, né? Já estamos separados. A palavra inferno significa separação para sempre.
Então, estarmos separados de Deus, já estamos. Deus não está aqui conosco. Deus está no céu. Deus é o céu. Deus está na unicidade. Deus está naquilo que é real, completo, inteiro, perfeito, absoluto. E nós estamos aqui na separação, na divisão, na dualidade. Né? Então corremos o risco de ficar na dualidade para sempre, quer dizer, ficar na separação para sempre, eternamente. A isso dizemos que é o inferno. Temos esse medo. E se eu for para o inferno? É absurdo, porque Deus é bom. Né? Se Deus é bom, como é que eu posso ir para o inferno? É por causa do pecado original. Lembra lá que eu falei no começo? Que o ser humano perdeu a confiança no amor de Deus. Ah, não sei se Deus me ama, não. Não sei se vai me salvar. Deus, o ser humano duvida desse amor. Por isso que tem medo do inferno. Isso faz com que fiquemos o tempo todo com medo. Medo da vida, medo de ser feliz, medo de fazer as coisas, medo das pessoas, medo do mundo. Já reparou que nós vivemos com medo de tudo? O medo faz surgir a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade e outras doenças. Estou sempre com medo. O medo trava, o medo paralisa. O medo não permite ajudar, não permite fazer, não permite se arriscar, não permite amar. É o oposto, né? As pessoas às vezes não sabem. O oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é medo. O contrário de amor é medo, porque o amor se entrega, se doa, faz, se coloca a serviço, se arrisca. O medo trava, para, não ajuda ninguém, se fecha, é o contrário. Né? Então nós vivemos muitas situações de medo. A base do medo é por causa da culpa. Eu saí de Deus, estou separado dele, agora tenho medo que ele vai me punir. Então, na verdade, o medo que nós temos é o medo da punição de Deus. Tá? É um medo que está em todo mundo. A mente no passado, símbolo do pânico e depressão, que é a culpa. A mente no futuro, símbolo do pânico e ansiedade, que é medo. Mente no presente, harmonia com o divino, entendeu? Quando estamos no momento presente, estamos em harmonia. No passado, síndrome do pânico, pelo passado passamos e pela culpa. No futuro, síndrome do pânico e ansiedade. Se você observar, né, geralmente estamos lá no passado e lá no futuro. Eu penso nas coisas que aconteceram e penso no que pode acontecer. Difícil estar no momento presente. Então estou sempre sofrendo. Se eu estou no passado, estou no futuro, estou sofrendo. Eu só posso ser feliz no momento presente. Porque só existe o momento presente. Por isso que a palavra meditação, meditar, é estar presente, no momento presente. O que é meditar? Ficar no presente. Tá? É a definição de meditação. Eu paro no momento presente. Eu presto atenção no aqui e agora. Eu presto atenção no momento presente. E quando eu presto atenção no momento presente, eu entro em harmonia com o divino. Isso que é meditar. Meditar é estar aqui e agora. É o poder do agora. É estar no momento presente. Negação e projeção. Então, pecado original, que é a separação, que leva à culpa,
por ter saído de Deus, querer ser Deus sem Deus. Nos leva ao medo, porque eu saí de Deus e agora tenho medo que ele vai me punir, vai me mandar para o inferno. E surge a negação. Eu não sou responsável por isso, não. Então vamos ver um pouquinho como que acontece o processo de negação. Negação. Nós negamos que somos responsáveis e empurramos a culpa para fora de nós na esperança de que, não vendo o problema, ele deixa de estar lá. É o que nós fazemos. Empurro a culpa para todo mundo, para todas as coisas. Assim não enxergo em mim. Não olho em mim, eu nego que eu sou responsável. Eu nego o pecado original. Eu nego que eu quero ser Deus sem Deus. Eu nego que eu quero ser dono da minha vida, eu quero mandar. Eu nego que eu acredito que eu sei discernir entre o bem e o mal. E assim por diante. Entendeu? Nós negamos que somos responsáveis e que projetamos isso em todo mundo, nos outros. Quando negamos o problema, o escondemos de nós mesmos. E isso torna impossível a sua solução. É isso que o ego quer para continuar existindo, lógico. Se eu vou no médico e não sei o que tem, não faz diagnóstico, está escondido, não vai dar remédio nenhum, não vai acontecer nada, não vai fazer tratamento. É impossível que o médico te proponha um tratamento se o médico não souber o que você tem. Tem que fazer um diagnóstico, tem que saber o que tem lá. Sem saber o que tem, impossível tratar. Se você não sabe o que você faz, se você não entende que está dentro de você, como é que vai solucionar? Nunca. É assim que o ego permanece. É assim que a nossa existência separada de Deus. Porque o dia que eu parar para olhar aquilo que está lá dentro e me perdoar, vou me sentir inocente e vou voltar para o céu. É essa a proposta de Jesus Cristo, né? Para que eu possa reconhecer o pecado, me arrepender do pecado, receber o perdão de Cristo e voltar para Deus. Essa é a proposta. Tá certo? Mas eu fico escondendo, eu fico mentindo, eu fico enrolando e vou vivendo aqui, neste mundo. E o ego continua existindo. A possibilidade de uma existência sem Deus. Se não assumirmos que somos responsáveis, nunca resolveremos nossos problemas. Temos que assumir a nossa responsabilidade. É essa que é a proposta. Como é que eu vou mudar um pouco a minha vida? Assumindo. É o primeiro passo. Enquanto pensamos que somos um corpo e uma personalidade, um ego, um eu separado de Deus, estamos negando a Deus, ou seja, estamos inseridos no mundo da dualidade, o bem e o mal o tempo todo. Eu me vejo com um corpo, você tem outro corpo, quer dizer, nós nos vemos todos separados. E uma personalidade, eu sou eu, você é você, separado de novo. Em Deus não é assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, indivisíveis, inseparáveis, compartilham tudo o tempo todo. Quando nós voltarmos para o céu, será da mesma forma. Também nós todos compartilharemos tudo o tempo todo. A Santíssima Trindade compartilhará com toda a humanidade tudo sobre tudo o tempo todo. Então, é um partilhar, é ser um com o todo. É deixar de ser uma gotinha de água separada para ser todo o oceano, né? Quando a gotinha volta para o oceano. Quando a gotinha está sozinha, ela é ela, separadinha. Quando a gota volta para o oceano, se torna um de novo. E esse é o objetivo, que cada gotinha, atualmente nesse planeta 8 bilhões de gotinhas, 8 bilhões de pessoas separadas de Deus, 8 bilhões de corpos, de personalidades e egos separados que têm que voltar. Até que ficamos separados como gotinhas, somos fracos. Aí existe o bem e o mal em tudo. Mas quando voltarmos para Deus, tudo será corrigido. Então, a gente nega isso, temos que assumir. Então, temos o pecado original, que é a separação, a culpa por sairmos de Deus, o medo porque Deus vai nos punir quando chegarmos lá. Então, eu fico morrendo de medo, o que eu faço? Eu nego e projeto, né? Eu nego, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Né? A negação e a projeção. Projeto nos outros. Né? Então eu nego e projeto nos outros. Projeção. Nós tiramos alguma coisa de entre nós e projetamos os outros. Projetamos a culpa fora de nós, nas pessoas, nas coisas, situações, no país, em Deus, no governo, nos economistas, não sei o que lá, em tal pessoa, no sogro, na sogra, no vizinho, nisso, naquilo, na política. Entendeu o que nós fazemos? No time de futebol, não sei o que lá, na guerra, na doença. Nós tiramos alguma coisa entre nós e projetamos nos outros, fora de nós, para que a culpa vá embora.
Isso é projeção. Não olhar em si mesmo, mas olhar nos outros. Dizemos que Deus e todo mundo é culpado pelo meu sofrimento. Deus é o culpado pelo sofrimento. Eu sofro porque Deus não olha para mim. Os outros são culpados. E eu não sou culpado pelo meu sofrimento. Você é culpado pelo meu sofrimento. Você é responsável pela minha infelicidade. Nós dizemos que são os outros. Dizemos que o governo, as doenças, a falta de dinheiro, etc., são responsáveis por todo o meu sofrimento. Entendeu? Todo mundo é culpado, menos eu. É a sogra, é o vizinho, é o padre, é o filho, é a droga, é a prostituição, é a guerra, não sei aonde, é tal problema, é a peste. Todo mundo é culpado. Deus é culpado, menos eu. É assim que nós fazemos. É o chamado bode expiatório. Nós tiramos a culpa de dentro de nós e a projetamos em outra pessoa e a banimos nossa vida. É assim que fazia no tempo do povo de Israel, né? Que é a projeção. Pegava um bode e colocava o bode. O sacerdote rezava, no sentido simbólico de pegar o pecado, todo o povo reunido ali, jogava o pecado no bode, então todo o pecado do povo ia no bode. E alguém pegava o bode e levava no deserto para morrer. Então o simbolismo é esse: quando o bode morrer, os pecados, todo mundo vai morrer junto com o bode. Por isso que é bode expiatório, aquele que expia, aquele que apaga, aquele que assume o pecado do mundo. Né? Projetamos os outros. E Jesus Cristo faz o contrário. Jesus Cristo assume para ele: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o bode expiatório. Pode jogar o pecado em mim que eu absorvo e eu destruo. Jesus Cristo é o verdadeiro bode expiatório. Então não é para projetar nos outros. Jesus Cristo quer assumir a nossa miséria para nos transformar, para nos dar vida nova. Tá? Então a gente nega que é responsável e projetamos os outros. Nunca vamos poder curar. Porque se eu não vejo o mal, ele não pode ser resolvido onde realmente está. Onde é que está o mal? No meu coração. Onde é que está o mal? Na minha mente. Não está em outro lugar. O mal está no meu coração, o mal está na minha mente. É de dentro do ser humano de Jesus Cristo que sai o mal. Não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. É aquilo que está no coração da gente, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos julgamentos. O mal sai de dentro do homem. É lá dentro que eu tenho que corrigir. É lá dentro que eu tenho que curar. Eu só posso fazer a cura sem entrar dentro de mim. E aí vem o ataque. Após projetarmos os outros as culpas, nós a atacamos ou ficamos com raiva dela. Tá vendo daquela sogra? Tá vendo daquela cunhada? Ela faz isso, 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 isso. Não quero mais ver. Não vou conversar mais com ela. É assim que fazemos. O ego nos ensina a projetar a culpa nos outros e depois atacá-lo. Olha qualquer coisa. Quando atacamos o outro, aumentamos a culpa e o ego permanece. Esse é o sistema, né, de projeção e ataque. Então, projeto o outro e ataco. O outro é culpado, não sou eu. Quando eu vejo o mal no outro, paro de ver o mal em mim. É o ciclo do ataque e defesa. Quanto mais eu o ataco, mais você tem que se defender de mim, retornando o meu ataque. E mais eu terei que me defender contra você e atacá-lo de volta. É assim que funcionam as coisas. Assim que a briga entre marido e mulher, a briga entre as pessoas, a briga política, a briga no mundo, a briga entre os países, assim por diante. Um ataca o outro. Entendeu? Quanto mais ataca, mais aumenta o ataque. É um ciclo vicioso de ataque e defesa e vai aumentando. Assim, as minhas defesas estão reforçando a coisa da qual me deveriam proteger, o meu medo. Quanto mais ataco, eu tenho medo, óbvio. Por que eu ataco alguém? Porque eu acredito que a pessoa vai me fazer um mal. Então eu ataco primeiro, entendeu? Esse é o objetivo. Eu ataco alguém que vai me fazer o mal. Então, se eu acredito que o outro faz o mal, eu tenho medo do outro, por isso que eu vou atacá-lo. Então, quanto mais eu ataco alguém, mais medo eu sinto, entendeu? Então tem essa ideia errada. A ideia é que atacando estou me defendendo e ao contrário. Quanto mais eu ataco, mais aumenta o medo. Porque se eu estou atacando, estou acreditando que tem alguém mais forte que eu, alguém que está me fazendo um mal. Tenho medo daquilo, medo daquela situação, medo daquela pessoa, é por isso que eu ataco. E o medo aumenta e não diminui.
apego e ódio. Então, o pecado original é a separação, que faz surgir a culpa, que leva ao medo. Nós negamos e projetamos. Aí ficamos vazios. Aí surgiu o apego e o ódio, que eu vou explicar agora os dois. Apego e ódio. Acreditamos que estamos separados de Deus e que Ele não nos ama, que é a catequese da serpente. Acreditamos que Deus é o nosso inimigo e não podemos contar com Ele. Então vamos procurar ajuda em outro lugar, um substituto para Deus, que são os apegos, são os ídolos. Né? Nós nos apegamos a ídolos. Ídolo é tudo aquilo que substitui Deus. Na verdade, tudo que tem no mundo, né? Comida, bebida, filho, marido, mulher, esposa, tudo, prazer, tudo. Porque tudo aquilo que nós experimentamos neste universo está substituindo a Deus. Deus nos preenche totalmente, Deus nos preenche completamente. Deus é tudo. Nós não precisaremos de nada exceto Deus. Tá bom? Então aqui no mundo nós nos apegamos a coisas, pessoas, situações. Tudo isso chamamos de ídolos, porque substitui Deus. Procuramos ajuda projetando todos os males fora de nós, nas pessoas, nos acontecimentos, nas coisas. E depois odiamos, expulsamos para fora nossas vidas, que é o ódio. Então é o que nós fazemos. Então, tal pessoa responsável joga a culpa nela. Tá bom? Para que eu não me sinta culpado. Ele é culpado, ele faz isso, eu não. Tá nele, ele é o responsável, é por causa dele. É tal pessoa, é tal situação. Então todo mundo tem esse esquema, fazemos isso. Nos apegamos às coisas, seguramos o lugar de Deus e nós também odiamos algumas coisas e as expulsamos das nossas vidas, acreditando que isso vai solucionar o problema. Então surge o apego e o ódio. Vamos falar agora de forma separada os dois. O ódio. Coloca a culpa nas pessoas, no governo, na sogra, na economia, no time de futebol e expulsa essa pessoa ou problema da minha vida. Passamos a vida inteira procurando culpados para o nosso sofrimento, não é isso? O tempo todo. Por que eu sofro? É por causa disso, por causa daquilo, por causa disso aqui lá. Acredito que culpando os outros, ficarei livre da culpa me fazendo passar de bonzinho. É o que nós fazemos. Por exemplo, eu como padre critico os outros padres para que eles pareçam cada vez mais ruins. E assim, perto deles, me sentirei bonzinho, entendeu? Você viu o que tal padre fez? Fez isso, isso. E aquele outro? Nossa, aquele outro fez isso, isso, isso. Aquele outro fez isso, isso, isso. Quer dizer, quando eu digo que nenhum padre presta, quer dizer que eu presto, eu sou bonzinho. Fazemos isso. Então você critica as suas cunhadas para você ser a melhor cunhada. Você critica as noras para você ser a melhor nora. Você critica as pessoas para você ser sempre o melhor. Você critica os colegas de trabalho para que você seja o melhor do trabalho. Você critica os seus colegas como médico para que você seja o melhor médico. Você critica os colegas professores para que você seja o melhor professor. Nós fazemos muito esse tipo de coisa. O apego. Acreditamos que haja alguma coisa faltando em nós. Não falta nada, Deus é tudo, nos preenche. Que existe uma certa carência, deficiência, falta, e procuramos preenchê-la com pessoas e coisas do mundo. É o princípio da escassez. Está sempre faltando, estou sempre buscando. Tem que comprar, tem que comer, tem que beber, tem que fazer, tem não sei o que lá, tem que ir atrás, não está satisfeito, tem que comprar mais, tem que ir no shopping, tem não sei o que lá. Está sempre faltando, nunca estou satisfeito. Isso acontece com todo mundo. Utilizo de pessoas, coisas para preencher o vazio que sinto por me sentir separado de Deus. O vazio vem porque eu joguei Deus fora, não por outra coisa. Como acredito que Deus não me ama, quero me preencher com outras coisas. Por isso os apegos. Quero que o outro me ame, não é assim? Todo mundo quer ser amado. Faz de tudo para que o outro te ame. Quais são os apegos? Futebol, bebidas, drogas, remédios, marido, esposa, filhos, carro, artistas, novelas, dinheiro, fama, etc. Tudo pode ser. Eu posso me apegar em qualquer coisa, em figurinhas, em motos, em carros, em sei lá o quê, né? Animais e assim por diante. Eu passo a depender de você
para satisfazer as minhas necessidades. E farei com que você dependa de mim para satisfazer as suas. Então é assim que a gente faz, é um ciclo, né? Assim que segura marido, assim que segura esposa, tá bom? Assim que segura os filhos, assim por diante. Cria uma necessidade de estar junto. Fazemos muito esse tipo de coisa. Quando buscamos fora de nós mesmos, estamos sempre buscando um ídolo, que se define como um substituto para Deus, porque Deus está dentro de nós. Quer ser feliz? Ache Deus dentro de você. Não está em outro lugar, não está nas coisas, não está nas pessoas. Mas está dentro de você a sua felicidade. A felicidade é algo interno. A felicidade está dentro de nós. Quanto mais importante você passa a ser na minha vida, mais você me lembrará de que o propósito real ao qual você está servindo é me proteger da minha culpa, o que reforça o fato de que eu sou culpado. Olha que interessante. Por isso dizemos que amor e ódio caminham juntos. Todo apego e ódio levam à culpa. Então é assim, né? Então, quanto mais importante que você é mais para mim, mais eu percebo o lugar de Deus. Por quê? Se eu digo, eu amo demais a minha esposa, eu amo, eu amo, eu amo, amo. Então, quanto mais eu reforço que eu amo minha esposa, mais eu reforço que eu coloquei a minha esposa no lugar de Deus. Entenderam? Quer dizer, cada coisa que eu reforço a minha dependência, o meu amor, eu estou, no fundo, sentindo culpado, porque eu troquei Deus pela esposa, troquei Deus pelo marido, troquei Deus pelo cachorro, troquei Deus por outra coisa. E a culpa reforça em mim. Por isso que diz que culpa, amor e ódio caminham juntos. Porque eu amo você e odeio você. Amo você, quero você, tenho apegado a você. Quero que você preencha um vazio que está dentro de mim. E te odeio porque inconscientemente, não conscientemente, mas inconscientemente, né, o meu apego a você faz a minha culpa aumentar. Isso acontece o tempo todo. Né? Por isso que todo apego e ódio levam à culpa. Né? Me sinto culpado de novo. Então, tanto se eu apego a alguma coisa ou se odeio alguma coisa, leva a culpa de novo, aumenta a culpa. Sempre estou aumentando a culpa. Por isso nos sentimos o tempo todo culpados. Cobrança do apego, os afetos. Não existe nenhuma forma mais poderosa para conseguir que alguém faça o que você quer do que fazer com que essa pessoa se sinta culpada. O que aconteceu com você? Você costumava ser uma pessoa tão decente, boa, amorosa, preocupada com os outros, sensível, gentil, compreensiva. Agora olha para você. Como você mudou? Agora você não dá a mínima, você é egoísta, só pensa em si mesmo, insensível. O que estou tentando fazer é que você se sinta tão culpado que você acabe voltando a ser como era antes e continuar meu capacho fazendo tudo o que eu quero. É assim que funciona o mundo. Olha o que as pessoas fazem. Não faz desse jeito. Mãe é craque em fazer isso com o filho, né? Olha você, não olha pra mim, não conversa mais, não fala mais, não vem na minha casa, não sei o que lá. Tá bom, mãe, eu vou, eu vou. Você não passa aqui, não vem almoçar comigo, não responde. Não responde minhas mensagens, não sei o que lá. Mãe é craque em fazer isso com o filho, né? Para que o filho não desgrude dela. Essa é a situação que nós vivemos. É a Carminha, né? Lembra da Avenida Brasil, que passou 2 vezes? Foi a novela que mais teve audiência. Por quê? Ela mostra a culpa. Do início ao fim da novela, Carminha fazia o Tufão sentir culpado para fazer a vontade dela. A novela inteirinha se baseia na culpa. Ela chantageia o Tufão, que é rico milionário, o tempo todo, desde o primeiro capítulo. Que ela é atropelada por ele. Aí ela faz ele se sentir culpado pelo atropelo e vai indo. Ele vai pro hospital e uma coisa, na casa dele, acaba casando com ele, vai indo, a novela inteirinha. Cada vez que ele tenta largá-la, ela pega e faz se sentir culpado para que volte atrás. Então, do começo ao fim, quer dizer, como é que a Carminha segura o marido, a novela inteira? Como é que ela tem o dinheiro dele, tem tudo que ela quer, tudo que ela quer, através da culpa do outro. Pensa bem quanto que você não faz isso na sua casa. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, não sei com quem. As pessoas fazem muito isso, esse tipo de coisa. Culpo o outro para que o outro possa fazer a minha vontade. É um esquema diabólico mesmo. Cobrança do apego. Você sempre odeia a pessoa que você diz amar,
que é a sua tampa, a metade laranja, a sua alma gêmea, né, Fábio Júnior? Porque esta pessoa sempre te lembra a sua culpa, que você está tampando utilizando essa pessoa. Então, por um lado, conscientemente eu amo a pessoa, eu me apego a ela, e inconscientemente eu a odeio. Porque conscientemente eu estou usando para o apego, para me satisfazer alguma coisa em mim. Inconscientemente eu sei que eu estou usando aquela pessoa substituindo Deus. Gera mais culpa, porque eu separei de Deus, joguei Deus fora, coloquei a pessoa no lugar de Deus. Então aumenta a culpa. Então por isso que eu sempre odeio a pessoa que eu amo. Olha só embaixo. Eu te amo demais, demais, demais. Você é tudo para mim. Não consigo viver sem você. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Nunca vou deixar você. Mas se você me trair, me abandonar, eu te mato. Olha que coisa absurda que as pessoas pensam. Você acha que isso é amor? Quanta gente não faz isso? Quanta gente não faz isso? Quantas pessoas dominam o outro totalmente? E mata mesmo. Chega a pegar o revólver e matar o outro. Entendeu? Você acha que isso é amor? É apego. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a pessoa para substituir Deus. Como eu tenho um vazio grande em mim, muito grande, por que eu tenho um vazio? Porque eu joguei Deus fora, né? Substituímos Deus pelo mundo. Então como é que eu tirei Deus da minha vida? Fica um vazio muito grande. Aí eu uso pessoa. E digo que é o amor da minha vida. Quer dizer, é o amor da minha vida até que me preencha, me satisfaça, me ame, cuide de mim, esteja comigo. Preencha aquele vazio. Eu uso das pessoas para preencher o vazio de Deus. E quando essa pessoa sai da minha vida, eu entro em pânico. Verdade, entro em pânico e mato a pessoa. Ou troca por outra, rapidinho, não é assim? 20 anos casado, 30 anos casado, amor, marido e mulher, aquela coisa boa, te amo, você é a mulher da minha vida. Mulher da minha vida, não sei o que lá, papá. Se separa ou morre, em 15 dias o marido arruma outra. Já repararam assim? Cadê aquele amor de 30 anos? Em 15 dias arruma outra. Não é que não amou. Amou sim. Mas usou a pessoa para tampar aquele buraco. Quando aquela pessoa saiu da sua vida, a pessoa imediatamente tenta arrumar outra pessoa para preencher o vazio. Por isso que arruma rapidinho. Geralmente o melhor amigo, a melhor amiga. Não é assim que acontece em muitos casos, né? Larga você, larga a mulher e vai pegar a melhor amiga da mulher. Larga o marido e pegar o melhor amigo do marido. O melhor amigo da família. Por quê? Porque está junto. Mais ou menos assim, né? Pega o primeiro que aparece na frente. Mais ou menos é assim. Entenderam o que acontece? Isso acontece o tempo todo. Porque eu entro em pânico. Então eu largo a esposa, eu largo o marido, entro em pânico, em pouco tempo eu já estou arrumando outro. Quem que eu arrumo? Aquele que está próximo, que frequenta a minha casa. Assim que muitas pessoas fazem. Volta a culpa ao apego. Quanto mais pessoas eu tentar colocar no lugar de Deus para preencher o vazio interior, mais culpado eu me tornarei. Me sentirei. Olha, entendeu? Quanto mais pessoas eu tentar colocar no lugar de Deus para preencher o vazio interior, mais culpado me sentirei. Quanto mais coisas eu tentar colocar no lugar de Deus para preencher o vazio interior, mais culpado me sentirei. Quer dizer, quanto mais bugiganga você coloca, pior fica. Coisas ou pessoas, porque tudo lembra que você jogou Deus fora. Por isso que isso não acaba nunca. Entendeu? Não acaba nunca. Por isso que Jesus Cristo convida, desapegue de tudo, largue tudo. Quer me seguir? Larga tudo, depois venha. Largue o mundo. Depois venha, entendeu? Nós não podemos ficar no mundo e com Deus, não combina, ou o mundo ou Deus. Não podemos estar apegados a Deus e ao mundo, a Deus e ao dinheiro, a Deus e às coisas. Ou amamos um ou amamos o outro. Não conseguimos amar os dois. Tá certo? Então tem que substituir as pessoas e as coisas por Deus, ter em segundo plano, não pode deixar assim o apego. Tá certo? Leva a culpa novamente, porque estou apegado e me sentirei culpado. Mais culpado me sentirei. É assim que nós nos sentimos. É um processo vicioso, é um processo bem diabólico. Volta a culpa do ódio, a mesma coisa. Quanto mais eu projetar a culpa nos outros, para me livrar da minha, mais culpado me sentirei.
pois o meu interior sabe que os outros não são culpados e que eu os estou julgando para me livrar da culpa, entendeu? Então, quanto mais eu culpo alguém e tiro da minha vida, mais inconscientemente. Então, conscientemente, eu projeto no outro problema, projeto no outro a culpa e vou banir aquela pessoa da minha vida. Isso é consciente. Inconsciente, eu sei que eu estou fazendo errado, que a pessoa não tem culpa nenhuma, vou me sentir mais culpado ainda. Quer dizer, se eu me apego às coisas, aumenta a culpa. Se eu odeio e expulso minha vida, aumenta a culpa. Sempre aumenta a culpa. Tudo leva a culpa novamente. Né? E aí leva à autopunição. Como acredito que sou culpado e acredito que todo culpado merece punição, então eu me puno. O mundo funciona assim, não é assim? Uma criancinha, né? Passou dia na escola, uma criança ganha uma bicicleta. Aprontou alguma, leva uns tapas na bunda. Nós criamos assim. Quer dizer, fez uma coisa boa, merece uma recompensa. Fez uma coisa ruim, merece punição. Isso fazemos tudo. Lugar de bandido é na cadeia e assim por diante. Aquela ideia. Fez o mal, tem que ser punido. Essa ideia está nos 8 bilhões de pessoas, né? A ideia da punição. Fez algo errado, tem que ser punido. Então, olha lá. Como acredito que sou culpado e acredito que todo culpado merece punição, então me puno, não é assim? Ah, outro roubou, outro fez isso, aquilo, quando assiste televisão, vê aquelas coisas horríveis. Aí você não julga, não condena? É cadeia, põe todo mundo na cadeia, prende todo mundo, manda embora, faz não sei o que lá. É assim que nós fazemos. Só que a mesma coisa que eu faço para os outros, eu faço para mim mesmo. Doenças, problemas financeiros, depressão, relacionamentos turbulentos, problemas no serviço, acidentes, um vizinho barulhento, marido bêbado, uma paróquia maior para os padres, etc. Né? São formas de punição. Na verdade, todos os problemas de sua vida, não importam quais sejam, você os criou, os atraiu para você se punir. Agora você está entendendo. É assim, todo dia os 8 bilhões levantam, acordam e falam assim: o que eu vou fazer hoje para sofrer? O que eu vou fazer hoje para me punir? Por que eu vou me punir? Porque eu sou culpado. Por que eu sou culpado? Porque eu faço duas coisas. Né? Eu jogo Deus fora e daí me apego a coisas e pessoas e aí eu projeto a culpa em alguém e vou bani-la da minha vida, entendeu? Não importa o que eu faça, sou culpado. Então o tempo todo nos sentimos culpados e o tempo todo nos punimos. Corta o dedo, se machuca, quebra a perna, perde dinheiro, marido vai embora, esposa vai embora, o filho apronta, bate o carro, acontece não sei o que lá, faz papapá, entendeu? Vamos nos punindo, sofrendo. Arrumamos pessoas que sofrem, arruma um marido malandro, arruma não sei o que lá sem vergonha, outra coisa não sei o que lá, um relacionamento terrível, uma situação difícil, né? Compra uma casa na praia, depois não vai nunca e gasta um dinheirão. Compra um carro e só dá problema e não sei o que lá. Ou compra um carro zero e fica pagando 1000 prestações aí de um valor absurdo e fica sem dinheiro. Ou assim vai indo. Fazemos coisas absurdas para se punir, para sofrer. Tem nada a ver com Deus. Na verdade, todo o sofrimento vem da nossa autopunição. Olha lá, vou ler a primeira linha porque é isso que é o segredo. Como acredito que sou culpado e acredito que todo culpado merece punição, então eu me puno. Esse é o esquema que nós vivemos de punição, da autopunição, né? Olha lá. Eu estou seguindo o esquema certinho, lá de Gênesis 3 da Bíblia. Pecado original, separação, que leva à culpa. Porque eu me separei de Deus. A culpa me leva ao medo, que Deus vai me punir. Eu nego que sou responsável e projeto em todo mundo. Depois que eu neguei, projetei e fico sem nada. Me apego a coisas e pessoas para me sentir amado, no lugar de Deus, o apego, ou odeio pessoas para jogar a culpa nela e mando fora da minha vida. Tanto se eu me apego ou se eu odeio alguém, conscientemente eu faço isso, os apegos e o ódio. Inconscientemente eu sei que estou substituindo Deus pelos apegos e que estou odiando, e está errado porque estou julgando. Leva a culpa de novo. Observem que começa da culpa e termina na culpa. Esse é o sistema de pensamento dos 8 bilhões. Nós nascemos assim. Então acredito que sou culpado e termina com a culpa. Como todo culpado merece autopunição, o que eu faço minha vida inteira? Me puno. Agora você está entendendo o que você faz. Vive se punindo, vive entrando em fria, vive criando situações horríveis, vive aprontando coisas. Entendeu o que nós fazemos?
Nós expulsamos Deus de nossa vida por medo dele. Aí nos sentimos vazios e arrumamos pessoas e coisas, ídolos, para substituir a Deus. Aí essas pessoas ou coisas saem de nossa vida e o vazio volta à depressão. É isso que nós fazemos. Esse é o esquema que nós vivemos. Qual a solução então para os nossos problemas e sofrimentos? Qual é a solução? O que eu tenho que fazer então? A solução de todos os problemas consiste em pararmos de procurar ídolos, pessoas e coisas, para preencher o vazio e voltarmos a ser um com Deus. Somente Deus nos preenche, então é a unidade. Então, quando eu estou separado de Deus, sofrimento. Quando eu estou unido a Deus, é felicidade, harmonia, amor, entenderam? Se eu estou na unicidade com Deus, tudo funciona bem. Se eu estou na dualidade com o mundo, só traz sofrimento. A dualidade só traz sofrimento. Então eu tenho que fazer coisas para que eu me una a Deus, que eu sinta a presença de Deus, que eu me integre a Deus já neste mundo. Tá certo? Uma experiência com Deus, sentir a presença de Deus, me sentir unido a Deus. E depois a entrega final, voltar para Deus, que é o que Ele nos convida, nos chama. Né? A que nós possamos voltar com Ele. Chega de inferno na sua cabeça. Chega de culpa e de medo da condenação. Chega de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, outras doenças. Chega de autopunição. Vamos fazer alguma coisa. Para com isso. Tá bom? Nós vamos fazer alguma coisa para você que possa sair dessa situação, desse esquema diabólico que nós vivemos, todos nós. Concretamente, o que podemos fazer? O que nós vamos fazer concretamente, então, para sair dessa situação? Então, lembrando que a unidade, olha, volta esse parágrafo do catecismo. 386. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer a ligação profunda que une o homem a Deus. É isso. Estar unido a Deus. O que leva à união com Deus resolve o problema. Porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade. Recuse oposição a Deus, embora apesar na vida do homem e na história. Então é a ligação com Deus, é aquilo que me leva a experimentar a Deus. São vivências, são encontros, terapias, meditações, uma igreja que você frequenta, aquilo que te une a Deus. Entendeu? É isto. Toda vez que eu estou ligado a Deus, né, que eu sinto Deus, que eu me unifico com Deus, que eu vejo as coisas de forma na unicidade, as coisas se resolvem. E quando eu estou separado, tem problemas. Tá bom? Por isso podemos indicar várias coisas. Você que está vendo esse vídeo, muitas coisas podem ser feitas, né? Terapias, tantos anos, eu trabalhei muitos anos com terapia, indico às pessoas, meditações, vivências, encontros, tá cheio de coisas ali, tem várias propostas, né? Se você quiser, a gente pode te propor algumas coisas que possam te ajudar de verdade. São várias propostas, são várias coisas que nós podemos realizar, né? Temos alguns espaços para isso. Espaço físico mesmo, local, para que você possa ter essa experiência com Deus, possa ter esse encontro com Deus. Onde tem pessoas especializadas para te atender, entendeu? Nós podemos encaminhar você. Basta que você queira. Então espero que você tenha gostado, tenha tido paciência, né, de estar aqui me escutando, mas é muito importante, tá? Você pode ver outros vídeos também. Nós temos várias coisas aí que possam te ajudar a que você possa ter uma vida cada vez melhor, uma vida no amor, uma vida em Deus, uma vida na entrega. É isso que nós esperamos, tá bom? Então procure ajuda, tá certo? Procure uma terapia, procure alguma vivência, procure alguma coisa que possa de fato te ajudar.